que vocês estão arrumando da vida aí? A pessoa por enquanto nada, só fazendo trabalho. E fazendo coisa, né? Porque é impressionante. Vocês gostam de marcar trabalho em semana de prova. Pelo menos a professora de matemática. Aí tem de inglês também. Aí tem um tanto. Eu tentei marcar o meu antes para vocês não fazerem na semana de prova, né? Mas aí a gente teve que atrasar uma semana, né? Porque os senhores não responderam. É, a culpa foi Mas foi até essa semana, né? E as provas começaram ontem. Foi. Como é que tá sendo fazer essas provas desse jeito, gente? Ah, meio ruim, né? Não sei. Eu acho ruim, sabe por quê, professora? Porque quando eu fazia a prova no passado, às vezes eu parava de fazer a prova para poder fazer alguma coisa, sabe? Porque dá muita agonia de ficar fazendo Google Forms. Às vezes eu ia no banheiro, eu ia na cozinha e tudo, aí ficar ligando câmera. Aí se você desliga, o povo acha que você tá colando alguma coisa do tipo, sabe? Uhum, Aí fica ruim, porque aí eu tenho que ficar preso olhando pro negócio. Aí às vezes eu era muito mais produtivo quando eu saía, ia fazer alguma outra coisa, depois voltava e dava tempo normal. entendi. Pois é, né? Aí agora mudou, né? Agora vocês têm que ficar com a câmera aberta, né? Gente, o livro mudou. A gente vai fazer a atividade agora ou no horário? Que atividade? A prova, no caso. Não, nossa prova é dia 30. É? É porque tá É. terça-feira. Ah, tá. Me mata do coração, não, né, Clara? Pelo amor de Deus, minha filha. O negócio tá todo errado. Aí eu achei que era hoje que eu olhei só o Tá como aí? prova para domingo, não colocaram prova de literatura. Tem prova minha marcada pro dia 22? Pro dia 23? Acho que Negócio que tá certo agora. ah, mas Eu, não é errado. se eu achar, eu mando lá no grupo. Ai, senhor. Deixa eu conferir aqui pra ver se eu não olhei isso errado. Pera. É porque realmente tinha um que tava errado, só que eles postaram um novo certo agora. O Bom dia, seu é Guilherme. dia 30 mesmo. Gente. Vocês me matam do coração desse jeito. Eu fiz essa prova ontem. Se ela fosse hoje, nossa senhora, eu tinha que pedir desculpa pro povo da escola. Que eu fiz ela atrasada. Ariane, primeira série, 30/3. Segunda série, 30/3. Não errei. Não, eu olhei aqui, é dia 30 mesmo. Então tá bom. Semana que vem. Então, assim, aproveita que é semana que vem ainda. E se vocês precisarem de tirar alguma dúvida, a gente já tira dúvida, tá? Uhum. Vocês estão acessando o livro online? Não, eu não sei a senha, nem e-mail. Acho que mudou. O negócio mudou, gente. Teve isso, eu acho que a professora de inglês também, que ela falou que do nada a matéria era outra. Mas não foi com o nosso, foi com um outro livro. Agora. Você vai precisar. A gente tem um livro, não é tão necessário ter. Mas eu não tenho de vocês, não, é? Eu fui lá na escola e esqueci de pegar. Ai, eu não consigo maximizar a tela mais. E não dá pra maximizar a tela. E não é rolando mais, não. Agora eu tenho que ficar passando coisa aqui. Professora, Ui. sobre a segunda parte lá do fórum,
Era pra hoje? Eu ouvi você falando e eu fiquei meio perdida aqui. Não, na verdade, sobre a segunda parte do fórum, gente, vocês escreveram textos muito grandes. Tem textos muito, muito grandes lá, tá? E, inclusive, eu até vou chamar atenção em relação a isso, porque eu queria um texto de vocês. Eu não queria que vocês copiassem e colassem de lugar nenhum, nem que pegasse coisas de outras pessoas e escrevessem. Não tinha necessidade de ser tão grande. Então, até eu conseguir ler todos e disponibilizar isso para vocês, vai demorar um tempo. Então, o que que eu pensei? Eu vou deixar vocês fazerem, como vocês já fizeram, só aquela primeira pergunta, né? E aí, sobre a segunda parte que eu ia colocar para vocês a partir de hoje, aí eu vou deixar ela sem fazer mesmo, porque senão vai gastar muito tempo para a gente poder fazer isso e a gente precisa de fazer outras atividades para poder fechar a nota da etapa. Então, podem ficar tranquilos que vai ser só aquela parte lá mesmo, tá? Não vai ter a segunda parte dessa atividade, não. Assim que a semana de provas acabar, eu vou eu vou colocar para vocês novamente ah, outro fórum de discussões, Beleza. tá bom? Aí a gente termina a distribuição de pontos em outro fórum de discussões e alguns exercícios que eu vou pedindo para vocês enviarem para mim, igual vocês fizeram desse último. Que por falar nisso, gente, nem todo mundo me enviou ainda. Tá faltando gente para poder me enviar o mapa mental que eu pedi na última aula. O meu chegou, né? Chegou. Que legal. Minhas câmeras resolveram não funcionar. Hoje o dia tá, ó, Começou bem, né? começou Começou. muito bem. Olha lá, a câmera fechou. Eu já comprei uma câmera nova e o negócio não resolve. Oh, Senhor. Então vamos lá de novo. O que é isso aqui? Ah, tá. É, vamos tentar abrir o livro novamente. Aliás, já estou compartilhando ele com vocês aí, tá vendo? Olha, eu não consigo abrir ele todo. Não tem onde abrir ele todo. Modo layout. Modo texto não é bom. Modo layout. Mas não tem como abrir a criança maior do que isso. Seleção com rato. É, definitivamente deu errado. Não gostei disso aqui não. Bom, na última aula a gente iniciou a parte da orgânica, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Aham. Então tá. Gente, minha câmera realmente não tá funcionando. Já tentei aqui e não deu, tá bom? Acho que só vou conseguir de novo se eu reiniciar o computador. E não vai ser bom agora no momento. Mas na última aula a gente começou a falar do carbono, né? É, estudamos um pouco em relação a isso. E aí agora
A gente falou sobre as classificações deles, tipos de ligações. A gente vai dar prosseguimento nessa parte hoje, tá? A gente terminou lá na fórmula molecular, estrutural e de linhas. Eu deixei um exercício de para casa, vocês chegaram a conseguir fazer? Eu consegui umas questões e outras eu tive uma dificuldade. Precisa tirar a dúvida de alguma delas? Eu queria que você me explicasse na 3A como é que eu saberia falar. 3A? Uhum. Deixa eu voltar aqui. Qual é a classificação dos átomos de carbono responsáveis pela insaturação quanto ao número de carbonos ligantes? Primeiro você tem que achar o átomo de carbono que é insaturado. Átomos de carbono insaturados são aqueles que fazem a dupla ligação, certo? Então, ó, você tem esse átomo aqui insaturado, esse átomo insaturado e esse átomo insaturado. São três átomos de carbono insaturado que eu tenho aqui, que são os três que fazem duplas, certo? Se eu analisar esse primeiro aqui, ó, eu vou analisar quantos outros carbonos estão ligados a ele. Então, estou vendo um anterior e um da frente. Como são dois, isso quer dizer que o carbono que eu estou analisando, ele é um carbono secundário. O carbono da frente também tem dois outros carbonos ligados a ele, que é esse aqui de trás e esse que está com a dupla O. Então, ele também é um carbono secundário. O terceiro carbono, que é esse que está ligado com o oxigênio aqui, ó, com a dupla O, ele é um carbono que só uma das ligações é feita com o carbono anterior. Então, esse carbono aqui é um carbono primário. Deu para entender? Deu sim. Aí agora na 4A tá falando sobre ângulos. E aí, o que eu pensei? 180 e 360, mas no gabarito tava falando 120 também. Mas como que eu vou saber que o ângulo é 120 só de olhar a figura? É meio que o padrão? É através do número de ligações que cada um faz de insaturação. Carbonos saturados, que são os carbonos que fazem quatro ligações simples, o ângulo de ligação entre eles é em torno de 109 graus. Carbonos insaturados, que é o AC dupla C, né? Que seria essa aqui, ó. O ângulo de ligação deles é 120 graus. Com a dupla, uma dupla e duas simples. Quando o carbono tem duas duplas, ele é de geometria linear, o ângulo de ligação, a geometria linear e o ângulo de ligação é 180. E quando ele tem a tripla ligação, que é isso aqui, ó, a geometria também é linear e o ângulo de ligação é 180 graus também. Acho que tem uma parte aqui do livro falando disso. Nossa, detestei esse livro desse jeito. Nossa Senhora. Deixa eu ver. Aqui é a classificação. Aqui tá falando só do tipo de ligação, né? Mas não fala da angulação, não. Aqui, ó. A angulação tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, tetraédrica, quatro ligações simples, ângulo de 109,5 entre as ligações. Trigonal plana, que quando tem duas ligações simples e uma dupla, tem um ângulo de 120 graus. E linear, quando faz duas duplas ou uma tripla e uma simples, que o ângulo é 180. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa? Eu só queria agora a 9. A 9. Pera aí, que eu tenho que andar 300 páginas até chegar lá.
A cafeína, cuja fórmula molecular é C8H10N4O2, é um estimulante bastante comum no café, chá e guaraná. Baseando-se na fórmula tipo traço representada a seguir, determine a fórmula estrutural dessa molécula. Você vai pegar essa fórmula aqui e vai transformar ela em estrutural. Ou seja, cada quininha dessa daqui, lembra que é um carbono? Então, você vai ter que desenhar essa fórmula aqui, trocando as ligações aqui, colocando os carbonos nos devidos lugares e os hidrogênios também. Deu para entender? É porque eu fiquei em dúvida na parte de quando a listrinha tá para dentro. Como que eu poderia colocar? Essa aqui, Essa é a outra que tá do lado. Aham. isso são duplas ligações. Igual essa dupla aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você vai representar do mesmo jeito. Dupla, dupla. Aqui em cima também, ó. Dupla, dupla. Todas são duplas ligações. Então, você vai representar com dois tracinhos do mesmo jeito. Põe um carbono aqui, nessa pontinha. Nitrogênio aqui. Aí, você vai colocar entre os dois tracinhos representando a dupla. Beleza. Beleza? Mais alguém, gente? Com alguma dúvida? Bom, então vamos classificar cadeias, né? Todas as cadeias elas podem ser classificadas de acordo com as características que elas apresentam. Então, nós temos a cadeia carbônica quando ela é aberta e quando ela é fechada. Então, quando ela é aberta, ela vai ter duas pontas, né? O início e o final. Mas quando ela é fechada, ela não tem ponta, tá vendo? Ela é toda fechadinha. Uma ponta encontra a outra. Então, essa é a diferença da aberta para fechada. A aberta também vai ser chamada de acíclica e fechada vai ser chamada de cíclica, tá? Outro exemplo aqui, ó, de cadeia fechada. Essa cadeia tem 3 carbonos. E todos os 3 carbonos estão ligados entre si. Forma como se fosse um triângulo, tá? Quando a gente fala que a cadeia é mista, é porque ela tem tanto a parte fechada quanto a parte aberta. Então, olha só, essa parte aqui é a parte fechada e essa ponta aqui, ó, é a ponta aberta. A mesma coisa vale para o propil ciclopentano, parte fechada, parte aberta. Então, nós chamamos de cadeia mista, tá? Saturada ou insaturada tem a ver com a presença da dupla ligação. Se tem insaturação, que seria dupla ou tripla, né? A cadeia ela fica insaturada. Agora, se a gente tiver só ligação simples, cadeia saturada, tá? Tô tentando ligar a câmera aqui de novo, gente, mas tá difícil, viu? Não sei o que aconteceu. Segura aí que eu vou tentar sair e voltar de novo. Às vezes eu consigo ligar essa câmera. Agora deu. Agora funcionou. Deixa eu voltar. Então, a cadeia saturada ou insaturada tem a ver com a presença da dupla ou da tripla ligação, tá? Se tiver a presença de dupla ou tripla, a cadeia vai ser classificada como insaturada. Agora, se tiver só ligação simples, ela é classificada como saturada, tá? Então, olha só.
insaturada quando tem dupla. Pode ser tanto fechada quanto aberta. A insaturação, se tiver presente, ela vai ser classificada como insaturada. Agora, se ela for saturada, né, ela só vai apresentar ligação simples. Então, por exemplo, essa aqui, ó, essa cadeia mista que a gente tinha visto aqui antes, ela é uma cadeia saturada, porque ela só contém ligação simples. No caso do estireno, ela é insaturada, porque ela tem duplas, tá? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre algo relacionado a saturado ou insaturado. Por exemplo, gorduras saturadas e insaturadas. Vocês já ouviram falar disso? Já, mas a explicação, assim, o porquê, eu não sei não. Exatamente isso que a gente está acabando de ver, tá? Quando a gente fala sobre gorduras saturadas e insaturadas, são gorduras, na verdade, essas gorduras, na verdade, elas são compostos orgânicos e elas possuem dupla ligação. Aquelas gorduras que possuem dupla ligação, elas são ditas insaturadas, e aquelas gorduras que não possuem dupla ligação, elas são ditas saturadas. Só isso é a diferença. Então, toda vez que a gente pega um litrozinho de óleo ou qualquer outro alimento que está escrito lá nele assim, não contém gorduras saturadas, isso quer dizer que a gordura deles contém ligação dupla, não é só ligação simples. Se fosse ligação simples, aí seria só saturada. Aí eles não iam colocar nada. Porque, na verdade, a gordura saturada, ela traz maiores problemas para a saúde do que a gordura insaturada. Ou seja, aquela gordura que possui duplas ligações, ela não traz tanto problema para a saúde quanto a gordura que não tem dupla, que é a gordura que só tem simples ligações. Mas tem um motivo, assim, pra isso? Tem um motivo. Na verdade, quando chega no organismo, a bioquímica da molécula, né? Como que ela funciona lá no nosso organismo, é totalmente diferente se ela tiver as duplas ou se ela tiver só as simples. Por quê? Pensa numa cadeia que tem duplas ligações. Se ela começar a reagir no seu organismo, ela vai quebrar uma dupla primeiro. Não rompe a cadeia toda, ela não quebra a cadeia, porque ela vai quebrando as duplas primeiro. Agora, a ligação simples, se ela tiver que ser degradada no seu organismo, ela já vai quebrar a ligação simples e já vai romper a cadeia. E aí divide ela em pedaços menores. Esses pedaços menores, eles podem virar radicais livres. E os radicais livres, eles saem reagindo com qualquer coisa que eles veem na frente. Então, isso é um problema. E os radicais livres, eles estão muito relacionados, ao desenvolvimento de câncer e ao envelhecimento precoce. Outra coisa também que é muito importante é a questão do colesterol. O colesterol, não sei se tem alguma parte aqui do livro falando disso, mas o colesterol, ele é insaturado. Ele tem umas duplas ligações nele lá. E essas duplas ligações faz ele ter uma, ah, uma conformação espacial, uma forma no espaço que eles têm, que eles se encaixam um no outro certinho. Eu não sei se vocês já viram a cadeia lipídica lá na biologia, as camadas lipídicas. Já viram isso na biologia? O básico do básico, a gente aprofundou mais aqui com esses treinos de ligações. A gente só comentava e mostrava umas fotos, mas mais a fundo não. A gente lembra de como é que era a cadeia, que era até um pouco isso que a gente está vendo aqui. Exatamente, isso mesmo. Ela tinha uma parte de cima que era redondinha e as perninhas, não era isso? Os lipídios. Era. Então, essas perninhas ali, ó, elas encaixam uma na outra certinho.
Se tiver uma diferença naquelas perninhas, que são cadeias carbônicas, elas não vão encaixar bem. E se elas não encaixarem bem, a gente tem um problema sério, porque vai faltar alguma coisa ali ou vai passar coisa demais na cadeia, na camada lipídica. Então, ter esse balanceamento aí, por isso que é tão importante a gente se alimentar de forma balanceada, né? Porque toda vez que a gente tem essa pequena diferença nas cadeias, com dupla ou simples, é suficiente para provocar uma diferença muito grande no nosso organismo e desencadear problemas sérios de saúde. Então, o colesterol está relacionado a isso, as cadeias lipídicas estão relacionadas a isso, as camadas lipídicas estão relacionadas a isso, e aí essas ligações que a gente está vendo, que a gente está falando, seja ligação saturada ou ligação insaturada, cadeia saturada ou insaturada, elas estão presentes no nosso organismo. Então, quando você usa só as gorduras saturadas, elas facilmente são quebráveis e elas ocupam um lugar muito fácil no organismo. Já as cadeias insaturadas, elas são mais difíceis de ser quebradas no organismo. Então, vocês já devem ter ouvido falar aqui numa dieta louca chamada low carb. Já ouviram falar dessa dieta? Nunca. Essa dieta low carb, ela ela diz que você não pode comer carboidrato, que você come só gordura. E a gordura, ela demora mais tempo para ser gordura boa. O que que é a gordura boa? São essas gorduras insaturadas, certo? E ela demora mais tempo para poder ser degradada no seu organismo e vai liberando energia de forma devagar. Pelo menos essa é a explicação que eles dão para esse tipo de dieta, tá? E aí, ao ingerir esses alimentos que têm alto teor de gordura, por exemplo, abacate tem gordura boa porque ela é insaturada, eh, algumas oleaginosas, castanha, amendoim, todas elas têm essas gorduras que são ditas boas para o organismo. E aí vocês devem perceber, por exemplo, que existem alguns tipos de gordura que, se a temperatura abaixa, ela fica sólida. Por exemplo, a gordura de boi, ó, de porco. A gordura de porco, em dias frios ou se você colocar na geladeira, ela fica sólida. Agora, se você pega o óleo de cozinha, não fica sólido, ele só fica líquido. Isso tem a ver com a presença ou não das insaturações. Como as cadeias, o óleo são cadeias saturadas, ele tem temperatura de ebulição mais baixa, logo ele fica na forma líquida. Então, todas essas gorduras que ficam na forma líquida, geralmente são cadeias saturadas. E essas que ficam na forma sólida são cadeias insaturadas, mais difíceis de ser absorvidas pelo organismo, por isso elas são ditas como boas. Então, tá aí alguns conhecimentos de bioquímica para vocês. E para vocês verem o quanto é importante a gente entender essa parte aqui, porque ela está relacionada com principalmente algumas partes importantes lá da biologia, tá? Cadeias homogêneas ou cadeias heterogêneas? Bom, o que que é uma cadeia homogênea, né? Uma cadeia homogênea é aquela que só contém átomos de carbono. Uma cadeia heterogênea, eu tenho um heteroátomo no meio da cadeia. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um oxigênio no meio de dois carbonos. Logo, ele é um heteroátomo, então essa cadeia é classificada como heterogênea. Essa cadeia aqui, ó, a mesma coisa, apesar dela ser fechada, eu tenho um átomo de carbono entre dois átomos, desculpa, um átomo de oxigênio entre dois átomos de carbono. Logo, essa cadeia ela é classificada como heterogênea. Quando a cadeia é homogênea, ela não tem nenhum átomo que não seja carbono entre os átomos de carbono. Então, olha só esse caso aqui. Eu tenho o oxigênio na fórmula? Tenho. Mas ele não está entre átomos de carbono.
Logo, essa cadeia ela é classificada como homogênea, não como heterogênea. Igual essa aqui de cima. Essa aqui só tem carbono e hidrogênio, olha, ela não tem outro elemento químico no meio da cadeia. Então, ela também é uma cadeia homogênea. Cadeias carbônicas normais ou ramificadas. Cadeias carbônicas normais são cadeias que só contêm carbono primário ou secundário. Então, essa daqui, por exemplo, ó, eu tenho esse carbono aqui que é um carbono primário, carbono secundário, carbono primário. Quando a cadeia é ramificada, ela possui carbono terciário e carbono quaternário. Então, se eu olhar, ó, além dos primários, né? Ela tem um primário aqui, secundário, esse aqui já é um carbono terciário. Então, quer dizer que essa parte de cima, que está fora do eixo das ligações principais, ela é chamada de ramificação. Esse outro aqui, ó, também é um carbono terciário. Logo, eu também tenho uma ramificação nele. Esse aqui é um carbono secundário, esse é um carbono primário. Aqui é um secundário e aqui também é um primário. Então, essa parte aqui é uma ramificação, porque está ligado ao carbono terciário. E essa parte de cima também é ramificação, porque também está ligado ao carbono terciário, tá? Cadeias carbônicas cíclicas, aromáticas e não aromáticas. Ah, os compostos não aromáticos também são denominados alifáticos. Então, pode aparecer para vocês tanto não aromáticos como alifáticos, tá? O que é ter aromaticidade? É possuir essa estrutura aqui que nós chamamos de benzeno. O que é essa estrutura aqui? Essa estrutura é um ciclo de 6 carbonos fechado, né? E que possui duplas ligações alternadas com simples. Então, tá vendo? Ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Toda vez que aparecer na fórmula um benzeno, né, que seria essa estrutura aqui, e ela é chamada de anel aromático. Então, toda vez que ela aparece, a minha cadeia é uma cadeia aromática. Se ela não aparecer, ela é uma cadeia alifática ou não aromática. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cadeia fechada com 6 carbonos, né? Mas ela não possui as duplas ligações alternadas com a simples. Logo, ela é só uma cadeia fechada. Ela não é uma cadeia aromática. Então, ela é classificada como alifática, tá? Bom, na verdade aqui, ele tá falando um negócio aqui, colocou o ciclohexano aqui, ó, mas essa classificação aqui, ó, como mononucleadas, é quando eu tenho um núcleo aromático só na estrutura, tá? Nesse caso aqui, policíclica condensada ou polinucleada condensada. Exemplo aqui é aquelas bolinhas de naftalina que a gente conhece, que dá aquele cheirinho super característico no guarda-roupa, né? Essa essa naftalina, ela tem essa estrutura aqui, ó, é um composto orgânico que possui dois núcleos aromáticos ligados entre si. Tá vendo que não tem nenhum carbono entre eles? Esses dois carbonos que tem aqui, ó, eles estão dividindo, pertence tanto a uma estrutura quanto a outra. Logo, eu chamo isso de forma condensada, polinucleada e condensada, tá? A polinucleada não condensada é essa aqui, ó, que a cadeia não divide os carbonos, ela tem um outro carbono no meio dessas cadeias aromáticas. Então, por isso, não condensada, tá? Aqui é interessante falar que essa aqui, ó, a benzofenona, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela está presente nos protetores solares porque é capaz de absorver radiação ultravioleta.
é interessante a gente falar que todos os compostos orgânicos capazes de absorver a radiação ultravioleta do Sol, eles possuem isso que eu falei com vocês, da simples dupla, simples dupla. É uma cadeia, sempre uma cadeia grande. E aí, se você olhar, ó, simples, dupla, 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 simples. Então, assim, todas as substâncias que têm essa capacidade de aromaticidade, ou que a gente fala que são essas duplas alternadas, elas têm capacidade de absorver essa radiação ultravioleta do Sol, tá? Bom, vou dar 5 minutos aí para a gente fazer a 11, a 12 e a 13, antes de entrar nessa parte aqui, que aqui a gente já vai começar a aprofundar um pouco mais. Dá para fazer? 11, 12 e 13? A impressão que eu tenho é que eu tô falando para as paredes, ou então tô aqui falando sozinha. Não, professor, você não tá falando das paredes. Ah, obrigada. Então, 5 minutos aí para fazer cada uma, por favor. Está falando das paredes, sim. Provavelmente, Gabriel. Obrigada. Você pode explicar o que é ramificado de novo? Só porque eu não tô conseguindo perceber a diferença. Ramificada possui carbono com ligação, carbono terciário ou quaternário. E não ramificada só possui carbono primário e secundário. Então, por exemplo, essa primeira aqui, ó, que é a do cloropreno, a gente tem 4 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Infelizmente, o livro atualizou e eu não consigo rabiscar mais. 4 carbonos. Esse carbono é primário, esse é secundário e esse é primário. Logo, essa cadeia é não ramificada, porque se ela fosse ramificada, ela tinha que ter um carbono terciário. Entendi. Entendeu? Uhum. Agora, já a questão 12, eu tenho aqui, ó, esse carbono, ele é um carbono terciário. Logo, essa parte aqui de cima, ó, ela é uma ramificação. Então, a partir do momento que você tem um carbono terciário ou um carbono quaternário, a cadeia carbônica passa a ser ramificada. Professor, não sei os outros, mas eu já terminei as 3 questões. Pessoal, como é que tá aí? Eu preciso de mais um tempinho só, tô na última. Tá.
Eu terminei aqui. Obrigada, Ana. Qual foi a resposta da 11? Eu coloquei a letra A. Alguém marcou diferente? Homogênea, porque eu não tenho outro átomo além de carbonos entre os carbonos da cadeia. Insaturada, porque tem as duplas. E normal, porque essa cadeia não é ramificada, não tem carbono terciário. Então, a resposta é a letra A. Na 12, primeiro, ela é uma cadeia aberta, então ela é acíclica. Segundo, eu tenho carbono terciário aqui e eu tenho outro carbono terciário aqui. Logo, ela é uma cadeia ramificada. Em relação à insaturação, eu tenho uma insaturação aqui e outra aqui. Logo, ela é insaturada, acíclica, ramificada, insaturada. E eu tenho outro átomo além de carbono e hidrogênio aqui, que é o oxigênio. Porém, ele não está entre carbonos. Ele está no final. Eu não tenho outro carbono após ele. Logo, essa cadeia ela é homogênea. Então, a resposta aqui, letra C. Dúvidas? E a questão 13, aberta, né? Ou alifática, que seria aberta sem a presença da aromaticidade. Então, alifática. Insaturada, porque tem essa duplazinha aqui, ó. Ramificada, porque esse carbono aqui... peraí, ramificada? Deixa eu pensar. Esse carbono é secundário. Heterogênea, né? E não ramificada. Esse carbono é um carbono secundário, não um carbono terciário. Então, alifática, insaturada, não ramificada e heterogênea. Resposta letra E. Ok? Professora, você pode explicar de novo, por favor, então, a parte do carbono aqui? Por que ela não é terciário, quaternário? Esse aqui? O dessa parte toda. Aqui é um carbono primário, porque ele está ligado só a esse carbono de cá. Esse aqui, o primeiro da dupla, é um carbono secundário, porque ele está ligado a um carbono anterior e a um carbono da frente. Esse aqui também é secundário, porque está ligado ao anterior e ao da frente. Esse aqui também é secundário, porque essa ligação que ele está fazendo aqui, ó, é com oxigênio e não com outro carbono. Para ele ser terciário, esse carinha aqui não deveria ser oxigênio, ele deveria ser outro carbono. Mas como é oxigênio, ele é um carbono secundário, porque está ligado só nesse primeiro carbono aqui, nesse anterior, e nesse carbono da frente. E aqui um carbono primário, que ele está ligado só nesse carbono anterior. Deu para entender? Entendi. É porque eu tinha colocado que ela era ramificada. Na verdade, à primeira vista, a gente acha mesmo que é ramificada, porque na hora que a gente vê esse pedaço aqui, ó, que está fora da linearidade da cadeia, né? A gente já imagina mesmo que seja ramificado.
Mas não, porque esse carbono aqui, ó, é um carbono secundário, não um carbono terciário. Para ser ramificação, tinha que ser um carbono terciário ou quaternário, tá? Entendi. Beleza. Agora vamos para outra parte da questão da química orgânica. Como vocês já devem ter percebido, a orgânica, ela é uma parte da química que ela lida com um número enorme de substâncias diferentes. Então, assim, e são substâncias que são extremamente importantes para a nossa vida, né? Para a nossa vivência. Então, para ficar mais fácil da gente poder entender o comportamento dessas substâncias orgânicas, porque elas são muitas, a gente pega esse grupo de orgânicos e divide ele em grupos menores, grupos dos quais vão apresentar características semelhantes. Daí surgem o que nós chamamos de funções orgânicas ou grupos funcionais. São grupos característicos que vão ter sempre vão fornecer à substância orgânica uma característica específica e que vão fazer parte daquele grupo e que tem algo em comum, certo? Então, aqui, ó, a gente tem dois exemplos, tá? O termo função orgânica ou grupo funcional é sempre a mesma coisa. É sempre todas as vezes que a gente está lidando com um certo grupo que se repete ao longo de outras substâncias e que dão características parecidas. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, é o acetato de etila, né? Que a função orgânica que a gente tem nele é o éster. O éster é esse carbono aqui que está fazendo uma dupla com oxigênio, mas tem um outro oxigênio ligado a ele do lado. Isso é um éster. E os ésteres, eles têm uma função muito interessante, que é dar cheiro e sabor de frutas ou principalmente frutas, né? A substâncias artificiais, a alimentos artificiais. Então, aquela balinha que a gente chupa, né? É uma bala macia que tem lá um gosto de abacaxi, tem lá um gostinho de morango. Infelizmente, aquela bala ou aquele suquinho de pacotinho, ele não tem gota, nenhuma gota de concentrado de fruta, certo? Então ali não tem nada de fruta, ali é tudo artificial, corante artificial, cheiro e gosto artificial. Porque hoje a gente tem os ésteres que a gente consegue produzir em laboratório e repetir exatamente o cheiro e o gosto das frutas. A cadeia carbônica vai mudar de um cheiro para o outro, de uma fruta para outra, a cadeia carbônica muda, o tamanho da cadeia muda. Mas o que nós temos em comum em todas essas essências, é o grupo éster, que é esse C dupla O que a gente está vendo aqui, tá? Outro exemplo também é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele está principalmente presente é, em ácidos graxos, que vocês já devem ter estudado lá na biologia, né? Ácidos graxos, eles possuem a presença desse grupo funcional, que é a C-O-OH, certo? Esse hidrogêniozinho que está ligado a esse oxigênio aqui, ó, ele é um hidrogênio que nós chamamos de hidrogênio ácido. Ele é perdido com facilidade e dá caráter de acidez à substância. Então, quando a gente fala que a manteiga ficou rançosa, que é aquela manteiga que fica com aquele gosto estranho, é porque ela está produzindo ácido butanóico. E todos os ácidos graxos do nosso organismo, eles contêm esse grupo funcional aqui, que é a C-O-OH, tá? Só que aí, a gente não vai estudar todos os grupos funcionais de uma vez só, porque não são somente esses.
Esses são só exemplos para vocês verem o que são esses grupos funcionais. A gente tem diversos outros. E, como são muitos, o que a gente faz? A gente divide e estuda um pouquinho de cada vez, estuda um por um. Porque, estudando um por um, a gente aprende quais são as características de cada um deles. E essas características são extremamente usuais para o nosso dia a dia. Então, nós vamos estudando um de cada vez, tá? Começando pelos hidrocarbonetos alifáticos, que são os de cadeia aberta. Oh, perdão, os que não são aromáticos. Espera aí que eu vou pôr o notebook para carregar. Então, o que são esses hidrocarbonetos, né? Primeira coisa, vocês já ouviram falar em hidrocarbonetos? Nunca. Já ouviram, mas não com o nome de hidrocarbonetos. Já ouviram com outro nome. Petróleo. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos complexos, uma mistura complexa de hidrocarbonetos diferentes. Então, todos os derivados do petróleo, né, é, sem passar pela indústria, né, de beneficiamento do petróleo, né? Porque a partir da indústria de beneficiamento do petróleo, a gente produz outras substâncias e pode ser que adicione alguns outros grupos funcionais e deixa de ser hidrocarboneto. Mas antes, é só hidrocarboneto, ramificado, não ramificado, aromático, não aromático, certo? Então, gasolina é um hidrocarboneto, óleo diesel é hidrocarboneto, piche, asfalto, todos eles são hidrocarbonetos, certo? Então, quando a gente fala em petróleo, nós estamos falando de misturas complexas de hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que apresentam na sua fórmula apenas carbono e hidrogênio. Então, como a gente viu aqui em cima, o grupo infuncional, apresentando oxigênio e tal, hidrocarboneto não apresenta isso não. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. E mais nada, certo? O máximo que a gente vai conseguir ver aqui é uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, uma cadeia ramificada, uma cadeia não ramificada, uma cadeia saturada, uma cadeia insaturada, certo? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, os hidrocarbonetos eles se subdividem em outros grupos, que são os acíclicos de cadeia aberta e os cíclicos de cadeia fechada. Os acíclicos são considerados alcanos, que só fazem ligações simples, ou parafínicos, ou seja, aquela parafina do chocolate que vocês vão comer agora na Páscoa é um hidrocarboneto que vocês estão ingerindo, certo? Vela, que é feito de parafina, é exatamente um hidrocarboneto saturado, que só tem ligação simples, então um alcano, tá? Alcenos são aqueles que possuem uma ligação dupla entre carbonos, ou chamados de olefínicos, olefinas, esses são os óleos, tá? Alcinos ou acetilênicos são os que têm a tripla ligação. E os alcadienos, alcadienos, tá vendo esse di aqui no meio? Alcenos é que tem ligação dupla. Alcadienos é porque tem duas duplas, certo? O di ali vem de dois. E aí a gente tem as cadeias fechadas, que são cicloalcanos, os cicloalcenos ou os aromáticos, que é o que apresenta o anel aromático com as duplas alternadas com a simples.
Hidrocarbonetos alifáticos. Propriedades físicas. Ah, uma coisa aí, ó. Essa aqui, ó, eu esqueci de falar com vocês, ó. Gás de cozinha é derivado do petróleo, tá? Ele é um hidrocarboneto. Então, o gás de cozinha possui dois gases, propano e butano. Nenhum dos dois tem cheiro. Então, o cheiro que a gente sente quando o gás está vazando é uma outra substância que é adicionada lá dentro do botijão de gás para a gente poder perceber o vazamento de gás quando ele está acontecendo. Porque os gases utilizados, que são derivados do petróleo, que é o butano e o propano, eles não têm cheiro, tá? Então, é outro exemplo de como que os hidrocarbonetos são usuais no nosso dia a dia. Então, só possui carbono e hidrogênio. Por esse motivo, essa cadeia é uma cadeia apolar. E aí, gente, agora, nesse momento, que a gente vai voltar lá no ano passado e vocês, meus queridos, vão precisar de relembrar o que que é cadeia, o que que é uma substância polar e o que que é uma substância apolar. Porque, como eu tinha dito isso para vocês ano passado, isso é extremamente necessário durante esse ano e durante o ano que vem. E a gente só vai conseguir entender todas as características e propriedades das substâncias orgânicas se a gente souber muito bem o que que é uma cadeia polar e o que que é uma cadeia apolar. Então, eu quero saber quem é que vai se manifestar e me dizer o que que é polar e apolar. Polar é quando tem, tipo assim, diferença de. Não sei como eu posso falar, mas que, tipo assim, um é negativo e outro é positivo. Aí eles se atraem e ficam juntos. E a polar, não. Então a interação deles é até um pouco menor por conta disso. Exatamente. Exatamente, Raquel. Isso aí. Essa diferença que você não soube falar o que que é a eletronegatividade, certo? Os átomos, eles têm diferentes capacidades de atrair o elétron para perto de si. Então, todas as vezes que essa diferença é muito grande, uma parte da cadeia atrai os elétrons com mais força. Como o elétron é carga negativa, aquele lado para onde ele está sendo atraído com mais força, ele vai ficar sendo negativo e vai criar um polo negativo ali. Em compensação, do outro lado da cadeia, de onde eu tenho os elementos menos eletronegativos da cadeia, não tem força suficiente para manter os elétrons por perto. Logo, o elétron ele é totalmente atraído para o outro lado da cadeia. Então, enquanto eu formei um polo negativo de um lado, onde eu tenho muito átomo que é eletronegativo, do outro lado, onde os átomos são pouco eletronegativos, vai ficar com falta de elétron e excesso de próton. Logo, eu crio um polo positivo do outro lado. Então, toda vez que eu tenho essa grande diferença de eletronegatividade entre os átomos que constituem uma substância, eu falo que eu tenho uma cadeia polar, porque eu tenho diferença de eletronegatividade. Agora, quando eu não tenho diferença de eletronegatividade nenhuma, esses elétrons, eles não são polarizados. Eles não são atraídos com mais força para um lado ou para o outro. Eles ficam dispersos ali da mesma forma como ficariam normalmente, sem ser atraído por um lado ou pelo outro. Então, eu falo que aquela cadeia é uma cadeia apolar. Quando a gente pega um hidrocarboneto, né? Os hidrocarbonetos, eles só possuem em sua fórmula carbono e hidrogênio. São ligações carbono-carbono e são ligações carbono-hidrogênio, olha só. Se a gente der uma olhada rápida na tabela periódica, a gente vai perceber que carbono e hidrogênio têm eletronegatividades muito próximas, muito próximas. Logo, isso quer dizer que a cadeia formada só por carbono e hidrogênio vai ser uma cadeia apolar. Por que vai ser uma cadeia apolar? Porque carbono e hidrogênio, gente, possui. Aí.
Caí, né? Tô aqui falando pras paredes agora. É Falei pras isso que eu ia paredes. perguntar, se era eu que tinha caído ou se era você. Não, fui eu. Eu acho que não perdeu nada, não. Foi tipo rapidinho. Onde eu parei? Até onde vocês ouviram? Tava falando dos cálculos. Para as cadeias que são apolares, nesse caso, então, carbono e hidrogênio têm eletronegatividades muito próximas. Então, não são capazes de atrair elétron com mais força para um lado ou para o outro. Logo, não formam polos. Então, é uma cadeia que não tem polos, uma cadeia apolar, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que saber é isso, porque essa questão ela é muito importante. Sendo uma cadeia apolar, as forças que unem essas moléculas são forças fracas, do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, ou o que nós chamamos de dispersão de London, tá? Como são fracas, como essas interações entre as moléculas, elas vão ser fracas devido à polaridade dos hidrocarbonetos, isso faz com que eles não se interajam bem entre si. Então, cadeias carbônicas que têm número de carbonos muito pequenos, elas vão se apresentar no estado gasoso. Eu não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre o estado gasoso, mas uma das coisas que a gente falou lá é que no estado gasoso, as moléculas elas não têm nenhum tipo de interação entre si. Então, elas não conseguem se manter unidas, certo? E aí, por isso que de 1 a 4 carbonos, é, até acho que de 1 a 5 carbonos, todo o hidrocarboneto vai ser gasoso, porque não tem interação suficiente para se manter no estado líquido. Então, só se mantém no estado gasoso. A partir de 5 carbonos, a gente já começa a ter a substância na forma líquida. Então, olha só, alcanos lineares de até 4 carbonos são gasosos, e é o que nós chamamos de gás natural. De 5 a 17 carbonos já são líquidos, enquanto aqueles que possuem de 18 ou para mais carbonos, né, 18 ou mais carbonos, são as ceras ou as graxas, porque elas vão se apresentar no estado sólidos, tá? Hidrocarboneto insolúvel em água, mas entre si são totalmente miscíveis. Eu consigo misturar eles e formar uma mistura homogênea em qualquer quantidade, porque entre eles são totalmente miscíveis, tá? Reatividade baixa, devido às ligações que são muito fortes. Toda vez que apresenta insaturação, a reatividade aumenta, tá? E aí, por isso, é muito explorado os insaturados na síntese de fármacos, certo? Uma coisa importante da gente falar aqui, ó, hidrocarboneto, cadê? Praticamente insolúveis em água. Praticamente insolúveis em água. O que é que isso quer dizer? Que é, tipo assim, eles não misturam muito bem na água, só que, tipo assim, não é impossível, mas não é muito eficaz. Tem coisas que diluem mais rápido. Não mistura muito bem na água. Ok. Quimicamente falando, como que eu explico eles serem praticamente insolúveis? Sabendo que o hidrocarboneto é apolar, qual que é a polaridade da água? No, oposta, por causa disso, aí eles não. Porque É o quando quê?
Pode falar. Não, é porque quando muda, eu acho que atrai mais. Quando tipo, eles têm o mesmo polo, eles se atraem, né? E quando são diferentes, repelem. Aquele negócio de átomo, tipo, É igual, polar, não? Oi? né? Eu acho que é polar, por causa que o hidrogênio está na primeira coluna e aí o oxigênio está lá depois nos metais. Então a diferença de eletronegatividade deve ser grande. A diferença é grande. A água é uma substância polar. Hidrocarboneto é uma substância apolar. Geralmente, polar tende a dissolver polar e apolar tende a dissolver apolar. E isso é um exemplo claríssimo para a gente, porque quando tem vazamento de petróleo no mar, o que a gente enxerga? Hum? O que que a gente enxerga? É, A gente vê aquela camada de óleo toda por cima da água. a gente vê uma camada de óleo por cima da água. Isso quer dizer que o óleo e a água não interagem bem. O petróleo e a água não interagem bem. Logo, um é apolar e o outro é polar. Não vai interagir bem. Nunca não vai interagir bem, certo? Então, isso traz problemas seríssimos para a natureza. Porque toda vez que há vazamento de petróleo, toda vez que tem derramamento de petróleo, é sempre um desastre ambiental muito sério. Porque não tem como tirar o óleo da água. Não tem jeito de tirar. Não são miscíveis entre si. Por mais que sejam feitos esforços para conseguir conter a mancha, para conseguir retirar uma certa quantidade de petróleo, isso não é retirado. Não conseguimos, certo? Em alguns casos, essa mancha de petróleo, ela, por ter uma quantidade muito grande de hidrocarbonetos, ela acaba sendo ou da mesma densidade que a água, ou um pouco mais denso que a água. E aí isso afunda um pouco, não fica só na superfície, afunda um pouco. E aí ninguém vê aonde que está a mancha de petróleo. Esse foi o problema de lá de 2019, quando houve aquele vazamento de petróleo no Nordeste, não sei se vocês lembram, e que acabou chegando até as praias, até os corais lá no Nordeste, e causou um desequilíbrio ambiental muito grande. Ninguém sabia onde a mancha estava, ninguém sabia onde o petróleo estava, porque ele demorou para ficar menos denso que a água e flutuar. Então, durante esse tempo que ele estava mais denso que a água, ele ficava no fundo. E aí, helicóptero, avião, não conseguia monitorar, porque não sabia onde estava. Então, isso é um problema. Então, além dele não ser solúvel em água, ele é menos denso que a água, na maioria das vezes. Então, ele fica por cima. A gente consegue ver. Mas mesmo assim, ainda é muito difícil de retirar. Muito complicado retirar. Tanto que eu lembro que em 2019 eu viajei para o Nordeste depois desse acontecido, com muito medo, porque eu não sabia como que iam estar as praias lá. Realmente, assim, já tinha melhorado muito, as praias estavam bem limpas, bem tranquilas de utilizar. Mas teve um dia que a gente caminhou na praia, quando a gente voltou em casa, que a gente chegou no apartamento, a gente olhou nosso chinelo, o solado do chinelo estava cheio de mancha preta, porque era de petróleo que tinha vindo do mar e ficado na areia da praia. E aí isso grudou no chinelo. Por que que grudou no chinelo? Porque ele interage bem com o material do chinelo? Exatamente. Chinelo é feito de borracha. O tipo de borracha usada no chinelo, é uma borracha que vem do petróleo. Então, também é um hidrocarboneto. Logo, o tipo de interação é a mesma, são apolares. Então, ele vai grudar no chinelo, tá? Não fica na água, sempre vai sair da água. Bom,
Nomenclatura oficial da IUPAC. Lembrando que a IUPAC, ela é uma... esqueci o nome. É uma instituição que lida com todos os assuntos de química. Então, aqui tá falando, ó, que em 1822, desculpa, teve uma reunião em Genebra, da onde nasceu o sistema de nomenclatura da IUPAC. Só que a IUPAC, ela não lida apenas com nomenclatura, ela lida com todos os assuntos de química, certo? Mas é ela que vai reger como que a gente dá nome para essas substâncias. Então, como que eu vou dar nome para essas substâncias? Para as cadeias carbônicas que não são ramificadas, e aí nós vamos começar pelos hidrocarbonetos, a gente divide o nome em 3 partes. A cadeia principal, que eu vou contar o número de carbonos, é o prefixo do nome. O tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla, vai ser o infixo. E a função orgânica vai ser o sufixo, ou seja, o finalzinho do nome, tá? Bom, quando a minha cadeia tem apenas um carbono, o meu prefixo é met. Quando ela tem 2, é et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. E aí, à medida que a gente vai aumentando o número de carbonos da cadeia principal, o início do nome muda de acordo com a quantidade de carbonos, certo? O infixo, que é a parte do meio do nome, tem a ver com o tipo de ligação que é feito. Se for só ligação saturada, termina não, o meio vai ser an. Se tiver insaturação, uma dupla em, uma tripla in, duas duplas adien, duas triplas adin, uma dupla e uma tripla enin. Se for cíclico, a gente coloca o nome ciclo na frente. No caso, nós estamos apenas estudando hidrocarbonetos, então vai terminar com O, tá? Então, olha só os exemplos. Tenho aqui 4 carbonos. 4 carbonos, se eu olhar aqui na minha tabela, ó, início do nome, but. Então, tá aqui, ó, but. Só tem ligação simples entre eles. Então, o meio do nome é an. Então, fica but mais an. A função orgânica é hidrocarboneto. Então, termina com O. Logo, esse nome aqui, essa substância aqui, tem o nome de butano. A cadeia de baixo, eu só tenho 2 carbonos. 2 carbonos et. Agora, eu tenho uma ligação dupla entre esses 2 carbonos. Então, eu coloco agora um en. Hidrocarboneto termina com O, então eu tenho um eteno. Terceiro exemplo, 2 carbonos et, uma tripla in, termina com O porque é hidrocarboneto, então etino. Viu a diferença entre o eteno e o etino? Aqui era uma dupla, aqui é uma tripla. Eu tenho que mostrar isso no nome, tá? Por que o nome é tão importante? Em qualquer lugar onde eu for no mundo, eu tenho que entender esse nome. Em qualquer lugar onde eu for no mundo, eu tenho que ser capaz de pegar o rótulo de um alimento ou o rótulo de um cosmético e olhar para a composição e conseguir definir qual que é a cadeia carbônica que está na composição daquele cosmético ou daquele alimento. Então, se vocês pegarem aí agora, tiver perto aí de vocês, um hidratante, um shampoo, um desodorante,
sabonete, detergente, e derem uma olhada no rótulo para poder ver a composição, vocês vão começar a perceber que, apesar de não estar na língua portuguesa, porque a maioria não estará na língua portuguesa, vocês vão conseguir entender qual que é a substância que está ali dentro a partir de agora. Porque vocês já vão conseguir olhar para o nome e imaginar a fórmula através do nome. Então, a nomenclatura ela é muito importante porque em qualquer lugar do mundo onde eu resolver pegar um nome de uma cadeia carbônica, eu preciso de conseguir fazer o desenho dela e saber. Ela travou aqui pra mim também. Voltou? Voltou agora. Eu tinha acabado de Tem que falar fazer uma reclamação na minha internet, porque ela tá travando demais, tá parando toda hora. Então, voltando, em qualquer lugar do mundo onde eu resolver pegar o rótulo de um alimento, o rótulo de um cosmético, eu vou olhar lá na composição e vou conseguir desenhar a cadeia carbônica, porque a nomenclatura é uma só para o mundo inteiro, certo? Por isso que ela é importante. Quarto exemplo aqui, ó, é um ciclo, ele é fechado. Só que é um ciclo de 5. Então, isso é um pente. Tipo de ligação tem uma dupla, tá vendo? Então, en. E a função orgânica hidrocarboneto? O. Seria então penteno. Só que como é fechada, eu coloco um ciclo na frente. Então, fica ciclo penteno. Já o último exemplo que a gente tem aqui é um ciclo com 6 carbonos. Eu tenho duas duplas. Então, eu coloco adien. Então, hexa mais adien fica hexadien. Terminado com O, hexadieno. Então, isso aqui é um ciclo hexadieno. Mas tem uma diferença aqui, ó. Tá vendo que eu acrescentei uns números aqui no meio? Esses números, eles equivalem à localização dessas duplas, que é algo que nós vamos aprender daqui para frente, tá? Bom, tudo isso que a gente aprendeu aqui foi de cadeias não ramificadas. Para as cadeias ramificadas, a gente precisa de ter um pouquinho mais de paciência para poder entender como que acontece essa nomenclatura. Para as cadeias que são ramificadas, eu preciso primeiro dar o nome das ramificações, para depois dar o nome da cadeia principal. Como que eu vou saber isso, né? Pois é. Primeira coisa que a gente tem que aprender é descobrir qual que é a cadeia principal. Qual que é o conceito de cadeia principal? Cadeia principal é aquela que contém maior número de carbonos, com a maior quantidade de ramificações possíveis, ou as insaturações ou grupo funcional. Então, olhando por questões de prioridade, a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos, uma sequência de maior número de carbonos. Ela precisa conter, primeiramente, os grupos funcionais. Se não tiver grupo funcional, que é o caso do hidrocarboneto, a próxima é a insaturação. Então, a cadeia principal precisa conter a insaturação. Se caso não tiver insaturação, a prioridade são das ramificações. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma cadeia e eu preciso de contar qual é a cadeia com o maior número de carbonos. E aí, gente, isso aqui é tentativa e erro. Eu saber mesmo qual, e contando carbono até eu achar aquela que tem maior número de carbonos, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu pegar essa aqui, ó, direto, tem 6 carbonos.
Se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4. Então, se eu fizer isso, essa cadeia tem 4 carbonos. Então, não dá, porque já perdeu, porque eu já tenho outra com 6. Então, já não dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6. Continuo tendo 6 carbonos. Outras alternativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não fez diferença. Mas eu posso contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa parte em vermelho aqui, ó, é a maior sequência de carbonos que eu consigo e que eu vou chamar de cadeia principal. É a maior possível. Então, eu circulo ela de vermelho, né? E tudo que está fora desse círculo aqui de vermelho é o que eu vou chamar de ramificação. Então, dá para vocês perceberem que as ramificações elas estão localizadas nos carbonos terciários. Aqui eu tenho um terciário, logo eu tenho uma ramificação. Aqui eu tenho um terciário, tenho outra ramificação aqui. E aqui eu também tenho um terciário com outra ramificação aqui, tá? Então, cada um desses carbonos terciários, eles geram uma ramificação diferente, beleza? E a cadeia principal com 7 carbonos. Depois que eu fiz isso, que eu localizei a cadeia principal, eu vou numerar a cadeia principal. O que é numerar a cadeia principal? Eu vou dar um nome para o carbono. A cadeia principal tem 7 carbonos. E eu vou dar um número para cada um desses carbonos, né? Só que eu vou dar um nome. Só que esse nome, na verdade, é um número. Eu vou identificar esse carbono através de números. Para eu saber qual carbono é qual. Para eu não ficar falando com vocês assim. Esse carbono aqui é antes desse e depois do outro. Aí eu vou falar com vocês assim, o carbono 7 é esse carbono aqui, tá? Depois do 6, antes do 8. Só que quando eu falar com vocês carbono 7, eu não vou precisar de falar que está depois do 6 e antes do 8, porque vocês vão lá na cadeia e vão identificar o carbono 7. Então, eu preciso de identificar esses carbonos. Eu identifico eles através da numeração da cadeia. Tá aqui, ó. Numeração da cadeia. Certo? Então, numerei a cadeia. Mas e aí, professor? Como é que eu faço essa bendita dessa numeração da cadeia? Posso escolher qualquer carbono para chamar de 1? Não, não pode chamar qualquer carbono de 1. O carbono 1 é sempre o carbono mais próximo possível da ramificação. Certo? Na verdade, eu tenho algumas prioridades. A primeira prioridade do carbono 1 é estar perto de grupo funcional. Se eu não tiver grupo funcional, a próxima prioridade é da insaturação. Então, o carbono 1 tem que ser aquele que está mais perto da insaturação. Se eu não tiver insaturação, o carbono 1 ele tem que ser o mais perto possível da ramificação. E aí eu vou lá e faço tentativa novamente. Se eu chamar esse carinha aqui de 1, a primeira ramificação vai estar no 2, porque é a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, se eu chamo esse carinha de cá da esquerda de 1, a primeira ramificação estaria no esse sendo 1, esse é 2 e esse é 3. Então, a primeira ramificação estaria no carbono 3. Só que eu já perdi, porque se eu chamar esse de 1, a primeira ramificação está no 2. Então, esse aqui está mais próximo da ramificação do que o 5 aqui em cima. E aí, então, por esse motivo, eu numero a cadeia a partir da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu já vou saber identificar os carbonos da minha cadeia principal. Identifiquei os carbonos da cadeia principal, vou dar o nome das ramificações.
quando eu tenho apenas um carbono na ramificação, met, que é o prefixo de um carbono, mas como a ramificação termina com il, então por isso metil. Essa ramificação tem 2 carbonos, então por isso et termina também com il, porque é ramificação. Então metil, etil. E essa terceira ramificação também é um metil, porque só tem um carbono. E a minha cadeia principal tem 7. Então, hept, só ligação simples, an, hidrocarboneto, O. Agora eu já consigo dar o nome dessa cadeia. Como que eu vou dar o nome dessa cadeia? Primeiro, eu dou o nome das ramificações, colocando a localização de cada ramificação. Segundo, eu dou o nome da cadeia principal. Então, primeira ramificação aqui, ó, etil. Então, o etil está aqui, está no carbono 3. Ah, professora, mas tem etil e tem metil. Qual que eu vou colocar primeiro? Tanto faz? Não, nós vamos seguir ordem alfabética. Et começa com E, met começa com M. Et, então, vem na frente por ordem alfabética. Então, o que que eu faço? Eu ponho um 3 na frente, porque é o carbono onde eu estou encontrando esse etil. Esse etil está ligado nesse carbono 3. Então, 3-etil. 2,5. No carbono 2 eu tenho metil. E no carbono 5 eu também tenho metil. Então, eu coloco 2,5 dimetil. Di porque são 2 grupos metis. Então, dimetil heptano, que é o nome da minha cadeia principal. Difícil? Eu não acho que é difícil quando a gente pega o jeito, mas até pegar o jeito vai demorar um tempinho. E depois vai ficar automático, mas enquanto não fica. Exatamente. Isso mesmo, Raquel. Agora, uma coisa que é importante eu falar com vocês é que, tá vendo que a gente tem que pôr esses números aqui? Se eu não colocar esses números, eu não vou saber onde eu coloco as ramificações. Se eu simplesmente falar com vocês assim, façam a fórmula estrutural condensada do etil-dimetil-heptano. Você sabe que tem o etil, você sabe que tem 2 metis, mas não sabe a localização deles. Então, você pode colocar em qualquer lugar. Então, por isso que é importante os números, porque tendo os números, eu sei exatamente o lugar onde colocar essas ramificações. E aí é que tá o que, volto no que eu falei com vocês. Quando alguém pega o nome de uma substância, ela tem que ser capaz de desenhar a fórmula estrutural dela, sem ficar na dúvida onde colocar cada um dos grupos. Então, o nome, ele tem que estar exatamente de acordo com a fórmula. Porque se não tiver, a pessoa que está tentando fazer a fórmula, ela vai errar, porque o nome não está de acordo. Beleza? Beleza. Eu não vou começar o de cadeias insaturadas, porque é muita informação para uma coisa só. Eu vou tentar achar um exercício aqui para deixar para vocês fazerem. Então, beleza. Ó, página 101, exercício 14 e 15. Deixa eu anotar aqui para mim também, para não esquecer. Então, página 101, exercícios 14 e 15. Deixa eu ver aqui. Nenhum tem dupla.
e o 16 da página 102. O 17 ainda não, porque o 17 tem dupla. E eu não ensinei duplas, tá bom? Então, 14, 15 e 16. Ok? Ok. Então, por hoje é só, pessoal. Abraço para vocês. Até terça-feira que vem. Lembrando que terça-feira que vem é prova, tá? Quem ainda não me enviou o mapa mental, envie, porque eu vou dar nota hoje, ok? Abraços Tchau, e boa prova Tchau, para vocês. professor. Tchau, professora. Tchau.